Luiz Carlos Rauli é deputado federal pelo PSDB Paraná e atualmente exerce seu 7º mandato em Brasília como representante paranaense. Formado em Economia e Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina, Rauli começou a carreira política em 1972. Foi secretário da Fazenda do Paraná de 87 a 90 e de 2011 a 2013 e prefeito de Cambé, Paraná, de 83 a 87. Relator da Comissão Especial de Reforma Tributária da Câmara dos Deputados. Mais uma vez, um abraço, boa tarde. Vamos conversar um pouco de economia, de simplificação, de reengenharia, de reforma e de tecnologia do sistema tributário brasileiro. O que nós estamos apresentando é uma síntese do que foi discutido nos últimos 30 anos no Brasil, desde a Assembleia Nacional Constituinte, quando eu tive a honra de participar como representante do Paraná, era secretário da Fazenda do Estado, e na Constituinte de 88, o CONFAS se estabeleceu em Brasília e lá fez um monumental trabalho que eu vou discorrer para vocês a seguir, e as consequências do que aconteceu depois da Constituinte, nesses últimos 50 anos. Então, a nossa proposta é fazer o Brasil crescer e distribuir renda com justiça social. O sistema tributário ele é basilar em qualquer nação do mundo, qualquer economia. E as nações prosperam ou não de acordo com a imposição tributária que ele tem. Cada nação do mundo tem uma forma de gestão, de política, de crescimento econômico. E o nosso caso é um caso que precisa ser estudado do porquê que o Brasil não cresce, não prospera, não distribui a riqueza. Quem que é o culpado? Todo mundo procura um culpado. Eu, com a minha experiência de 45 anos de vida pública, 66 anos de idade, as inadequações, inconsistências, incongruências do nosso sistema tributário brasileiro impediram que o Brasil crescesse como os demais países do mundo e, principalmente, agora, nos últimos 30, 40 anos, como os tigres asiáticos. Então, o nosso sistema tributário é contra a produção, contra a livre concorrência e a formação de preços nesta concorrência. Ele precisa usar o sistema tributário brasileiro, simplificando, racionalizando, botando tecnologia de ponta para vencer todos esses obstáculos que foram acumulados ao longo dos últimos 50 anos. Então, a nossa proposta é mais do que a reforma do sistema tributário, é uma compreensão do modelo econômico. E eu vou explicando aos poucos isso para vocês. Então, através da mudança da legislação tributária. Os incentivos fiscais indiscriminados, a sonegação, que é um esporte nacional. Hoje, sonegar futebol, churrasco, cerveja e falar mal de política é um esporte nacional. Todo mundo faz, desde da menor transação às maiores. Quem não sonega vai buscar incentivo fiscal, vai buscar o planejamento fiscal. Então, não há uma economia de mercado que haja isonomia. E por isso que eu e outros, nesses últimos 25 anos, fizemos de tudo para salvar a micro e pequena empresa desse caos. Então, nós demos uma ênfase muito grande. Há 50 anos nascia o ICMS, uma grande inovação, uma grande conquista. Só que, ao contrário das outras federações, ele nasceu triplo. Foi criado 3 monstros, 3 Frankenstein. Um anãozinho municipal, o ISS, um gabiru, o IPI, e um Frankenstein maior, o ICMS, 7% do PIB, quando a arrecadação era 17%.
7 de 17. Bom, aí, 20 anos depois, veio a reforma Constituinte. E, naquele momento, as maiores cabeças do país estavam lá. Não aconteceu. Não houve meio, porque nós, os estados, município, também me incluo nisso, só queríamos tomar dinheiro da União. Foi quando nós pegamos o IPI, o Imposto de Renda, que eram 32% deles, formava o Fundo de Participação do Estado e Município, e elevamos o Imposto de Renda para 47%. Tiramos 15 pontos da União e 25 de IPI. Dentro dos 25, 10 era para pagar as perdas nas exportações, que virou aquele fundo de compensação que tem até hoje. Bom, não contente, tiramos da União Federal 5 impostos únicos monofásicos que funcionavam muito bem, que não geravam crédito, o excise tax brasileiro, e colocamos ele dentro do ICMS. Mal sabia eu, se eu soubesse que o que eu sei desses últimos 20 e poucos anos, não teria deixado colocá-lo dentro do ICMS. Era preferível ter uma participação maior dele lá mesmo, porque, quando ele veio para a base do ICMS, ele virou crédito. E nós nos acomodamos com isso, aumentando cada vez mais a alíquota da energia, dos combustíveis, telecomunicações, né? E, que não era daquela época, cigarros e bebidas, porque o transporte de minerais não tem muito peso. Bom, mal sabíamos também que, quando nós demos esta mordida no leão, ferimos ele quase de morte, o leão se revigorou. A União Federal, nesses quase 30 anos, ele buscou outros meios de se alimentar. Ele buscou alimentar na mesma base do ICMS e do ISS, criando outros tributos. O FINS social, que era de meio ponto, passou a ser o COFINS. E o PIS. E o imposto de renda, ele tirou a parte maior, que era jurídica, criou a CSL. Tudo para não dar partilha para estados e municípios. Não tem nada a ver com seguridade. Essa é uma discussão secundária. Tanto que dizem aí que o tributo, etc., a insuficiência de caixa do regime de previdência geral está na Constituição, é pago com caixa do Tesouro Geral. Então, o que aconteceu, que dali em diante, todas as tentativas de reforma, desde 1991, quando eu cheguei no Congresso, que brilhantes ideias, grandes iniciativas, e nenhuma prosperou, porque ficava na discussão de partilha. No período do Plano Real, o doutor Everardo não deixava fazer, porque falava para o presidente Fernando Henrique, não deixa, porque os deputados e senadores vão tirar o dinheiro da União. No período do Lula e da Dilma, o Rachid falava, não deixa, que vão tirar dinheiro da União. Esse sempre foi o grande problema das reformas. Tanto que, em 91, o Flávio Rocha chegou, deputado riquíssimo, deputado Dona Riachuelo, com a tese do Marco Cinta do imposto único, transação financeira. Aliás, a única belíssima invenção brasileira, tanto que há hoje uma discussão internacional na ONU de criar a taxa Tobin, que seria uma cobrança para a pobreza no mundo nas transações financeiras. Depois, junto nessa mesma época, veio o Luiz Roberto Ponte, do Rio Grande do Sul, também um empresário do ramo da construção, um homem muito religioso, tem 2 irmãos bispos, com a ideia do seletivo, o excise, substituindo quase tudo. E o Raul lá, com outros, defendendo o modelo clássico europeu. E os 3 grupos não chegaram a nenhum lugar. Ficamos brigando, e não chegamos a nenhum lugar. Tanto que a tese do imposto único ganhou o país e acabou que não foi para lugar nenhum. Bom, terminado esse período, veio o Plano Real, veio a estabilidade, que foi o 3º maior acontecimento nos últimos 50 anos. Abertura política, constituinte, Plano Real.
o Plano Real foi uma grande conquista, a estabilidade econômica, reduzir a inflação, que a inflação era inimiga dos trabalhadores. A partir daí, com a complicação que a União entrou na base do consumo, toda a grande tributação brasileira, já na Constituição de 88, o governo federal saiu de 17, foi para 22,8, e o ICM continua em 7. 50 anos depois, a arrecadação chegou a 35, 36, agora está em torno de 33, e o ICM é 7. Aliás, agora é um pouquinho menor, porque a crise brutal fiscal derrubou a arrecadação nacional dos estados e municípios. Então, o ICM agora é 6,7. O que aconteceu, gente, com o ICMS, que não cresceu? Ele, ao invés de virar um grande tributo nacional, ele virou um gabiru. Ele era 7 de 17, agora é 7 de 35. Então, a guerra fiscal, as renúncias, destruíram o ICMS. 27 legislações, o CONFAS, que eu participei 2 vezes, está aqui, vários secretários, Eudaldo e todos, ninguém se entende. Põe a Torre de Babel é a mesma coisa. Quando você está caminhando para um acordo, não sai por algum motivo. Então, quando terminou esse processo, entrou o Plano Real com o Germano Rigoto e o saudoso e inesquecível Mussa Demes, o projeto dele foi aprovado na comissão especial, mas não foi a lugar nenhum. O mesmo aconteceu com o Sandro Mabel. Aprovou o projeto na comissão especial no Lula e não foi a lugar nenhum. E o Virgílio, um pouco antes, virou a emenda 42, onde nós, do PSDB, eu mesmo coloquei, ajudei 2 emendas. Uma, que obrigava a ter uma lei única para o Supersimples, que eu acabei sendo o relator dela, da lei do Supersimples, e a outra do Cadastro Único Nacional, que até agora não conseguimos fazer o Cadastro Único União, Estados e Municípios. A comissão especial que eu estou relatando tinha o André Moura, que era relator. Quando a Dilma caiu, ele virou líder e não conseguiu dar conta, porque o líder não tem tempo para nada. Aí eu falei com ele várias vezes, mas estava na presidência da casa o Eduardo Cunha, e ele não gostava de mim nem eu dele, não me deixou ser o relator. Quando ele caiu, com o Rodrigo Maia, autorizou que eu fosse o relator e eu coloquei a reforma tributária na agenda nacional, porque o governo só estava com o teto, a previdência e a trabalhista. Então, nós colocamos ela hoje na agenda nacional, suprapartidária e também intergovernamental. Não depende do governo central, dos estados e municípios. Claro, todos são partícipes, mas é algo que passa por cima de todos, porque envolve o governo da União, dos estados, do município, empresários e trabalhadores. Então, nós estamos a dizer assim, que eu sou o elo perdido na Câmara dos Deputados, no Congresso, porque fui relator do Supersimples, da lei do ICMS, a Lei Candir, eu que fui o relator, né, das leis de SA, fui secretário da Fazenda 2 vezes. Então, esses últimos 30 anos, eu disse aqui, desde o Fernando Rezende e o Varsano, que tinham uma proposta completa do IPEA, até hoje, você tem 30 propostas no Brasil, todas primas irmãs, ou gêmeas dessa que eu estou apresentando. É porque eu estou propondo o óbvio, não estou inventando, não estou criando nada. A única invenção brasileira foi a transação financeira, que em janeiro fui obrigado a tirar, dada que o governo pediu que não discutisse nada da Previdência, que eu queria que ele fosse o tributo para substituir a contribuição patronal. Infelizmente, o governo pediu e houve uma rejeição muito grande, porque a campanha, quando ela foi lançada com mais imposto, foi uma campanha muito bem feita e satanizou a contribuição de movimentação financeira. Mas é a única invenção brasileira, que é do Marco Sintra, e que não estamos podendo utilizar dessa ferramenta. Então, eu participei de todas as comissões, de todos os debates, sei as virtudes e sei os defeitos. Bom, quem tem dúvida que o sistema é caótico, confuso, irracional, mais complexo do mundo, maiores índices de sonegação,
mais regressivo, né? Maior carga sobre alimento e medicamento, onera a folha de pagamento, matando os empregos. O nosso sistema é laborcida, mata os empregos. Ele devia ser laborgênico, né? Incentiva a guerra fiscal e é um Frankenstein funcional. Assim como o Frankenstein dos filmes, ele anda disfuncionalmente e muito forte. Mata a empresa e mata o emprego, e mata a concorrência. Bom, senhores, o conceito de progressividade e regressividade, mas não custa falar um pouco, todo mundo sabe. Os países que adotaram maior tributação sobre a renda e o patrimônio são países, do ponto de vista concorrencial, mais leves. Por que um telefone e um carro americano é mais barato que no Brasil? Porque lá a cobrança do imposto do consumo é mais leve. Lá eles têm uma tributação de 10% no máximo sobre a base de consumo e um pouco de excise tax. Então, aqui, 54% da arrecadação nacional está na base de consumo. Né? Na propriedade e na renda, muito pouco. Então, por isso, não é que os Estados Unidos é bonzinho, é que ele tributa a renda e a propriedade. Esse é o conceito. Por isso, senhores, que aqui, em 2004, a professora Maria Helena Zucco fez este levantamento aqui da FIP São Paulo, quem ganha até 2 mínimo, 48,8% de carga tributária direta e indireta. Aí eu comecei a usar esse trabalho, batendo no governo da época, que sempre fui uma oposição dura, mas leal. O ministro da época mandou fazer o IPEA fazer o estudo. E olha o que deu, 53,9%, feito pelo IPEA. Foi maior. Porque a carga tributária do consumo não parou de crescer. E tem carga tributária para 70%, que são os incentivos fiscais, a renúncia fiscal, a sonegação e a ilisão. E quem ganha acima de 30%, de 26%, 29%, gente. É esse o modelo de injustiça maior que nós temos. Tributa mais os pobres, quem ganha R$1.000 tem R$ 539 de impostos. É isso, por isso que não tem mercado consumidor brasileiro. Por isso que os produtos de base de consumo são caros, muito caros. Por isso que esse caos da guerra fiscal faz efeito. Qualquer incentivo que você dá para uma empresa, ele distorce a concorrência. Um tem tudo, o outro não tem nada. O Verde está lá na cidade dele, lá, com uma fábrica de bolacha há 50 anos. Chega o Raul, eu ganho o terreno da prefeitura, isenção de impostos municipais, do ICMS no Estado, pego dinheiro emprestado do BNDES, eu monto uma fábrica novinha de bolacha, eu vou quebrar a tua empresa. Você não tem competitividade com a minha, o meu preço, a minha máquina, tudo automatizado, menor custo. Esse é o capitalismo que nós temos. Nós estamos matando empresa por empresa. E uma bobagem de um Estado competir com outro. Uma estupidez. E um município com outro. Vai a Barueri, toma todo o ISS de São Paulo. Né? E aqui tem milhões de pessoas. Que sistema tributário mais estúpido e ignorante é este? Né? É o que nós temos no Brasil. E como consertar? Se não fosse só isso, você tem a renúncia fiscal federal, gente. Está aqui, você pode entrar no portal da Receita para encontrar isso, e o caderno detalhado. 284 bilhões de renúncia fiscal. 4,19% do PIB federal. Você tem a renúncia do ICMS. Eu peguei o do Rio Grande do Sul, que eu estava lá fazendo palestra para os fiscais, lá em Bento Gonçalves, e o coordenador que manda por lá, no orçamento eles colocam, quase 10 bilhões de renúncia. É só multiplicar. O Rio Grande do Sul tem 6 da arrecadação, é 150 a 170. Eu, com a minha experiência, eu falo, a renúncia do ICMS no Brasil é 200 bilhões por ano. Por ano! Mais o ISS, que não cobra nem a metade da alíquota efetiva de 5%, você pode pôr mais uns 50 bilhões. A renúncia fiscal é de 500 bilhões. Esse é um estudo do Confaz, muito defasado, não tem ali a maior do Estado, eu não só pus como referência. Além disso, dos poucos estudos que tem de sonegação, a PGFN tem um estudo parecido com esse,
23,2% ainda é sonegado. O Rachid, cada vez que vê esse quadro, ele arrepia. Fala, mas Rachid, só o cigarro é 40% sonegado. O presidente do Paraguai tem 22 fábricas de cigarro que manda cigarro de manhã, de tarde, de noite para o Brasil. Hã? Quantas pessoas vão a Guaíra, a Foz do Iguaçu, para trazer vinho, contrabando? Qual o casamento no Brasil que não faz com vinho contrabandeado e champanhe? Hã? É a realidade dos fatos, né? Então, a sonegação. O Centro de Cidadania Fiscal tem um levantamento que eu peguei deles, que do contencioso administrativo municipal, estadual, federal, de um PIB de 6 trilhões e uma arrecadação anual de 2 trilhões, você tem uma arrecadação de 2 trilhões sendo discutida no contencioso dos CARFs, município, Estado, União, e da Justiça, das instâncias estadual e federal. 2 trilhões, gente. Que é isso? 3 milhões e 300 mil empresas por ano entram com ação. Só perde para a trabalhista, que é mais burra, mais estúpida que o tributário ainda. Que destrói o emprego. As duas, claro, a nossa destrói mais do que a trabalhista. A trabalhista dá prejuízo tão grande que vai quebrando a empresa, né? É um moedor de empresas por conta da... Quer dizer, você quer justiça dos dois lados, equilíbrio, bom senso, responsabilidade. Além disso, nós temos 3 trilhões de dívida ativa, União, Estados e Município. E o pior é que tem 2/3 podre. Ao contrário do que diz aí, que tem dinheiro para receber de dívida, eu nunca vi receber dinheiro de dívida à vista. Se você olhar no teu estado de São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, ou na União, só se paga parcelado e olha lá. A empresa que está devendo, ela não paga o passado e não paga o presente. Esse é o drama nacional. E nós temos uma solução para resolver isso em definitivo, na nossa proposta. Então, eu já falei dos número de ações. E quanto que gasta a burocracia para pagar o imposto, para se defender? Um escritório que tem contadores, advogados, planejadores fiscais, chega a ter 10% do efetivo da empresa, de número de funcionário, para cuidar das ações fiscais, né, do ato declaratório, que, segundo a Fiesp, chega a dar 2,6% no preço final. E também o governo federal, Estado e município, quanto nós gastamos para receber esse imposto? É cheio de contencioso. É o CARF, é o contencioso administrativo. Aliás, no meu ponto de vista pessoal, eu acabaria com todos os CARFs. Tira a exigência de ir à justiça, né, porque hoje eles não vão à justiça, vai ao CARF porque tem que fazer depósito, tira. O juiz é bem pago no Brasil e tem de sobra para julgar as demandas tributárias. Porque qual auditor fiscal hoje que vai dar um parecer no CARF ou do Estado ou do município a favor do contribuinte? Perdeu a isenção. O caso do CARF de Brasília tirou totalmente a isenção, a imparcialidade. Eu, se eu sou funcionário da Receita Federal, jamais iria para o CARF, porque ele está arriscado a perder a sua carreira, por conta de um jetãozinho que ele vai dar um parecer que é correto em favor da empresa, e ele vai acabar sendo demitido em algum processo. Renúncia de 500 bilhões, sonegação potencial de 460, contencioso de 2 trilhões e dívida ativa de 3 trilhões. Tem como dar certo esse país? Pergunta. Tem como dar certo? Tem como estabelecer uma concorrência? Nós não ganhamos nem do Paraguai, gente. Imagine se o Paraguai, com 5 milhões de habitantes, tivesse a população da Venezuela e ela fosse capitalista igual ao Paraguai. O Brasil estava liquidado. Todas as empresas brasileiras iriam para o Paraguai. É que lá tem 5 milhões de pessoas, nem mão de obra tem. O que tinha já foi pelas empresas que foram. Imagine nós que enfrentamos a maior máquina de manufatura da história da humanidade, que é a China. Qual o item que nós ganhamos, a não ser a soja, o milho, o trigo, o suíno, o bovino e as aves? Qual o item que nós ganhamos deles? Qual indústria que nós ganhamos deles? Nenhuma. Até porque os tributos, a complexidade trabalhista, estrada, portos, aeroporto, energia, mão de obra,
tudo conspira contra a nossa economia e todo mundo quer ser rico, tem que ser classe média, padrão europeu. Né? Não tem jeito. Se não tiver riqueza, crescimento acima da média mundial, não tem, gente. E aqui vem há 37 anos o Brasil cresce menos que o mundo. O verde é o Brasil e o vermelho é o mundo. A média mundial, 3,2, 3,3, 3,4 ao ano de crescimento médio. Eu não estou colocando os tigres asiáticos, gente, que é 6, 7, 8% ao ano. Nos últimos 6 anos, o mundo cresceu 20%, a China 55% e o Brasil menos 0,7%. Nós estamos com o PIB desse ano menor que o PIB de 2010. Esse é o drama. De 1900, da Segunda Guerra Mundial até 1980, nós crescemos mais do que o mundo. Não tinha complexidade do sistema, a carga tributária não é tão elevada. Com a crise econômica do final da ditadura, que foi o que ajudou a derrubar a ditadura, foi a crise econômica, o Brasil entrou num processo que não saiu. Aí veio a Constituinte, todas as complicações. Com a Constituinte veio a vingança da União para entrar na base do Estado e município. Os estados ficaram brigando entre si, um tomando indústria do outro, da mesma população, da mesma produção nacional. Enquanto isso, os produtos estrangeiros entram em larga monta no Brasil. Nós viramos a fazenda do mundo. Só servimos, nem semi-elaborado fazemos. Entregamos a rapadura tudo em natura. Mandamos soja, mandando tudo em natura. Que país nós estamos fazendo? A nossa geração é derrotada. E não entregamos nada de bom para o futuro. E aqui está a solução para começar o problema. Essa planilha do Bradesco, aqui embaixo, o mundo, o Brasil em verde, os emergentes, dá uma olhada. Depois compara. Vocês vão ver com calma depois isso aí. O Brasil é a 9ª economia e a 20ª arrecadação do mundo. Então, o bicho não é tão feio com a carga tributária. Só que, quanto mais aumenta, menor competitividade nós vamos perdendo. Essa é uma constatação também. Tem que saber que aumentar a carga tributária tem um custo, até porque o setor público não paga tributos. Porque nós estamos tributando isso sobre 2/3. 1/3, que é o Estado brasileiro, paga muito pouco imposto. Perfil da arrecadação de 2015. Qualquer sistema tributário é propriedade, renda e consumo. E a Previdência, ora sai de um ou de outro. Então, você tem que ter bem em mente aquilo que eu falei. Quanto mais tributa o consumo, pior é o sistema, mais regressivo. O patrimônio no Brasil, na escala de 1 a 100%, aqui, ó, isso aqui é 100, esse 4,4, 5 tributos propriedade. Isso aqui eu vou jogar tudo para o município no futuro. Então, 4,4, gente. Ele está na média? Está, mas é metade do que tem nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido. Aquilo que eu falei, eles tributam muito o patrimônio e a renda deles. Por isso que tem uma diferença acentuada. A renda no Brasil, somando a CSL, imposto de renda, 20,79 de 100, 6,79 do PIB. Isso aqui, a média mundial, nós estamos longe, nós estamos aqui embaixo, a média mundial aqui e os outros países ali. Essa é a diferença maior. E não é jurídica, é física. Embora o Verde está colocando que os Estados Unidos está com uma lei no Congresso, o Trump, cabelo de pica-pau, né, mandou uma lei para diminuir o imposto de renda da jurídica. Se isso acontecer, sai da frente. Se você não fizer o mesmo, não virá empresa nenhuma para o Brasil. Porque, é claro, eles vão onde tem menor imposto de renda sobre, né, o lucro deles. Então, o Brasil tem que aumentar um pouco essa arrecadação, mas não pode ser à vista. Como diz o Afif, gosta de falar muito do Samuel Klein, né? Na Casa Bahia, à vista não vende nada, mas a prazo vende tudo. Se tivermos que fazer alguma coisa, tem que fazer por muitos anos essa mudança. Não agora, porque nós não temos condição política de mexer nisso, porque antes nós temos que fazer a simplificação. Olha aqui, olha o monstro, olha aqui, 54,4% da Receita Nacional
vem da base de consumo. Essa é uma forma de cálculo, não é do Banco Mundial. O quadro lá do outro lado é do Banco Mundial, isso aqui é do Data Howley. Então, isso aqui, ó, ICM, aqui era para ter 2 tributos, mais o imposto de importação e exportação, e as taxas, que são esses 3 aqui, outras contribuições. O resto não era para ter nada. Então, nós estamos propondo o IVA, o VIVA, o IVA, e o imposto seletivo, o Excise Tax, que foi extinto em 88, vamos recuperar ele colocando mais energia, combustível, telecomunicações, cigarros e bebidas, e veículos. Entenderam? Aqui, a comparação mundial, gente. Nós estamos lá em cima e tem uns idiotas, mais idiotas que o Brasil aqui. Ó. São os sabidões, tributa base seu consumo, pega os pobres. Né? E a média mundial. Se o Brasil tivesse na média do imposto de renda e do consumo, eu garanto vocês, o Brasil já estaria no segundo mundo, indo para o primeiro mundo. Estaria crescendo o dobro do crescimento médio mundial. O que impede o crescimento brasileiro, primeiro lugar, campeão, 50% dos problemas, as incongruências, inadequações do sistema tributário brasileiro. Segundo lugar, vem as despesas públicas. Terceiro, lá longe, estrada, portos, aeroportos, qualidade da mão de obra. Não esqueçam, o sistema tributário brasileiro, as distorções da sua carga tributária, a guerra fiscal, a sonegação, a elisão, a corrupção, destruíram e destrói a economia brasileira. Se não consertar, meu amigo, não haverá emprego para os seus filhos, nem para os meus filhos, não haverá uma economia, não haverá aumento de salário para vocês, e nem para o salário mínimo, nem para o aposentado. Que país que cresce abaixo da média mundial vai ser pobre eternamente. Esse é o nosso destino, que está traçado há 37 anos. E vira governo, passa governo, tem ano que cresce um pouquinho, aí cai, que é o voo de galinha. Previdência, outro grande problema. 20% já da arrecadação é previdência, da União, Estados, municípios, dos funcionários e do INSS. 6,6% do PIB. Só uma notícia ruinzinha, está gastando 11%. 5% do PIB a mais. É o gasto da Previdência. Se não houver correção na Previdência, em 30 anos teremos 60 milhões de aposentados e o maior salário vai ser um mínimo, porque era 20 o salário de aposentado, caiu para 15, caiu para 10. Hoje é 5 e pouquinho. 70% dos aposentados do INSS já são salário mínimo. Vai ter que aumentar um pouquinho a contribuição e um pouquinho a longevidade. É como eu disse, à vista não dá para fazer nada, por isso que não... E agora, com a crise econômica, a Previdência foi para o beleléu. Se fosse proposto fazer uma transição suave, o projeto teria passado. Não dá para você impor uma dureza de mudança da noite para o dia. Só na ditadura, no regime democrático, você não consegue. Esse foi o erro basilar. Ou de ter feito explicação no Brasil, como eu estou fazendo aqui com a tributária. Essa aqui é a 38ª palestra que eu faço no Brasil. Vou fazer mais 30, quando chegar agosto estaremos prontos para discutir a reforma no Congresso. Previdência, o Brasil está na média, mas olha aqui, ó, vai envelhecendo, olha o que vira. Você vai ter que ter até... Já estamos gastando aqui em cima, né? No gasto brasileiro está em 35% da arrecadação. Então, se tivesse mesmo que fazer arrecadação empregado-empregador. Bom, o déficit da Previdência, a Constituição diz que é o Tesouro que paga, da União, né? Isso tira dinheiro da educação, tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da assistência social, tira dinheiro da segurança pública, tira dinheiro das Forças Armadas, tira dinheiro das estradas, dos portos, dos aeroportos, é isso, né? Dá para ficar claro isso. Não tem 2 dinheiros, né? Só tem um. A não ser que eles façam mais impostos e passar para trás os estados e municípios. Ali eu já tinha feito a soma das bases, né? Que nesse ano deu 32,9, 2015. Isso aqui, quem quiser, entra no portal da Receita, você vai achar lá o que eu estou falando aqui para vocês, que é o... Só um minutinho aqui. Mesmo tirando o paletó, está difícil.
calor é grande. E eu me esforço muito para mostrar. Então, gente, a carga tributária, voltando nela aqui, se você conseguisse, num prazo de alguns anos, diminuir o imposto do consumo, um pouquinho na renda, um pouquinho na propriedade, você tornaria o sistema mais decente, mais justo, mais, né, fraterno, porque do jeito que está hoje, ele é injusto e anticristão, o sistema tributário brasileiro, a sua carga tributária. Eu tenho a proposta de crescimento, o exemplo da China. Até 94, a China tinha tributação entre as províncias. Naquela oportunidade, a parte capitalista chinesa estava indo de vento em popa, mas as províncias comunistas, todas queriam crescer e produzir. Começaram a brigar entre si as províncias. Em 94, há 30 e poucos anos, o governo chinês falou, acabou, não tem mais impostos entre as províncias. E toda a parte comunista chinesa começou a prosperar, tanto que a China se tornou a maior máquina de manufatura da história da humanidade. Então, além do que, eles não têm uma previdência como a gente, uma saúde como a gente, né? Nós temos uma saúde para 150 milhões de pessoas, que é o SUS, que a União, Estados e Municípios despende 250 bilhões. A educação nossa, a previdência nossa, né? Então, a minha proposta é bem simples. É juntar o ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, CID, IOF, salário, educação, tudo num IVA nacional, cobrança a destino, a alíquota por fora, nunca mais cobrar imposto sobre imposto, cobrado nacionalmente pelo fisco estadual federativo. Nós juntaríamos 27 unidades fiscais estaduais numa sociedade, seria uma autarquia consorciada, um único fisco, com todos os auditores municipais e estaduais nesse fisco. Claro, ficaria com as mesmas estruturas estaduais, com o mesmo prédio, a mesma locação, com um comando único. Os governadores seriam dono desse fisco, de lei federal, como já é hoje, a lei do Candir, que eu fiz a lei Candir, era uma lei única, né? Só que não teria espaço para esse supersecretário da Receita atender políticos, atender empresário, ele ia cobrar o imposto de destino. Só que, para isso, teria que ter em separado o imposto seletivo monofásico, resgatando o monofásico de 88, energia, combustíveis, telecomunicações, cigarros, bebidas, veículo, pneu, autopeça, que garantiria uma arrecadação de uns 30% dessa base de consumo para diminuir a alíquota do IVA. Se você somar a alíquota para arrecadar o mesmo que arrecada o ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, CID, IOF, salário de educação, provavelmente você precisa mais do que 30 de alíquota por fora. Que quando é 100 de venda, não é 18 de imposto, é 18 sobre 82, mais o imposto do IPI, do PIS, do COFINS, você vai ter 23, 24 de alíquota. Então, você tem que entender que essa malandragem, essa esperteza do fisco federal e estadual cria uma irritação tão grande no contribuinte. É como a tabela do imposto de renda, que todo mundo fica irritado porque não corrige. Não é isso? É como o nosso patrimônio no imposto de renda, que está lá desde 95 e não corrige. Isso é uma esperteza que só traz revolta, planejamento fiscal. Quanto mais você irrita o contribuinte, mais ele vai arrumar jeito para burlar o fisco. E cá entre nós, os empresários estão há anos-luzes na frente do fisco e do Estado brasileiro, porque eles têm o tempo todo para planejar e conspirar contra o Estado. E nós, quando vai comprar um computador, você leva 3 anos para comprar uma máquina nova. Para diminuir a regressividade, né, nós precisamos de algo muito discutido. Trabalhadores, Congresso e governo. Vai ter que sentar. Quer ou não quer? Não serei eu a dizer e a fazer. Eu só estou abrindo o diálogo da regressividade versus progressividade. Tem que ser feito? Tem. À vista? Nunca. A prazo? Pode ser. Vamos sentar, discutir, chamar as centrais sindicais, funcionários, juízes, promotores. Vamos sentar. Tem que discutir
Quanto mais tributa o consumo, mais vamos manter os pobres. Essa é a única verdade. Não há programa social que compense uma tributação elevada sobre os trabalhadores brasileiros. Não há política de compensação que resolva, não há. Para isso, eu estou propondo, já de cara, que dá para ajudar, 0 em comida e remédio. Por quê? Vamos realocar essa carga nos itens de consumo que tenha e seja adquirido por pessoas que tenham renda maior, que não seja aqueles bens de consumo de sobrevivência. O Brasil cobra 33% de imposto de remédio. No mundo é próximo de 0. Comida, a média mundial é 7%. O Brasil é mais de 30%. Uma família de 2.000, que gasta 1.200 em comida e remédio, se tirar o imposto dos dois, mesmo realocando, ela teria, hipoteticamente, 400? Não, que seja 250 de ganho, milhões de salários. Isso retroalimentaria a economia, fazendo com que o mercado consumidor brasileiro, que é estreito, o poder aquisitivo da massa é estreito, e o rico compra pouco. 1% da população tem 42% da renda. É a média mundial. Não é o Brasil que é mais feio que o mundo. O mundo que é feio. Uma minoria tem a maioria da renda. Então, nós temos que também nisso meditar sobre a tributação da progressividade. Senhores, senhoras, terceiro, o Brasil é a única jabuticaba também que tributa máquinas, equipamentos, ativo fixo. Só o Paquistão e nós. Olha a beleza do Paquistão. Né? Então, está ali, ó, 0 de imposto em máquina e equipamento do ativo fixo. Vai ser uma plataforma única industrial. Quem quiser não vai ter imposto. Quem vai investir 100 milhões de máquinas vai se livrar de 30 e poucos bilhões, vai comprar mais máquina, mais caminhões. O mercado de caminhão no Brasil caiu, gente, 80% com a crise. Daqui a pouco só teremos caminhões velhos. E o país precisa crescer, precisa gerar emprego e riqueza, que os nossos filhos estão chegando ao mercado de trabalho, 1 milhão e tanto de pessoas por ano. Quarto, seletividade, IVA, que eu já falei, precisa falar. Fortalecer o município. Vamos passar os 5 tributos para o município, sendo que vai ter uma lei federal uniformizando a alíquota. Além da emenda constitucional que eu estou fazendo, está quase pronta, vai ser preciso fazer 12 projetos infraconstitucionais. Um IVA, um imposto de renda, um seletivo, um super simples. Vai ter que fazer um do superfisco, onde vai ser tudo estabelecido. Estamos contando com a ajuda de vocês, do sindicato, das associações de auditores estaduais e municipais. Vamos pôr na Constituição a vinculação do salário do auditor igual de juiz e de promotor, para que nunca mais tenha que fazer greve. Carreira de Estado é igual. Um juiz, um promotor, um auditor tem que ter o mesmo padrão. Até porque, como advogado da União e do Estado, tem que ter o mesmo padrão. Não há uma hierarquia maior. Então, o IPVA, eu falei, lei única no país, alíquota única, transmissão causa-morte intervivos, põe a receita para ajudar o município a receber no mesmo valor, para nunca mais ter essa malandragem. Podemos estudar a alíquota, que é entre 4 e 8, porque nos Estados Unidos, na Europa, a alíquota de causa-morte chega quase à metade. Mas nós não temos cultura para isso. O máximo que eu acho que pode fazer, discutindo muito, nada vai ser feito na marra, nada vai ser feito escondido, uma alíquota de 8 acho que fica de bom tamanho. Ficaria de bom tamanho. E mais, eu já falei para o governo, para o presidente Michel Temer, você quer arrecadar, não vem com essa bobagem do PIS/COFINS, que a Receita Federal insiste em querer fazer PIS/COFINS, e eu perguntei no debate que lá na Casa Civil estava o doutor Gastão Toledo, que é assessor do presidente, que coordena a relação com a Comissão de Reforma Tributária, estava o Afif, estava o Paulo Rabelo de Castro, estava o Rachid, estava o doutor Guardia,
e todos os assessores da Casa Civil e do Ministério da Fazenda. O Rachid expôs o PIS/COFINS de novo, pela 5ª vez eu assisti. Falei, tá bom, Rachid, você quer discutir PIS/COFINS? Eu quero discutir a reforma inteira. Eu não tenho nada a ver com esse PIS/COFINS. Ah, mas você não quer discutir? Eu falei, quantos empregos vai gerar? Não, não é para gerar emprego. Ué, você está no meio de uma crise, com 14 milhões e meio de desempregados, 20 milhões de subempregados, 60 milhões de pessoas inadimplentes, não tem crédito, está no SPC. Metade das empresas no SPC, não tem crédito para descontar uma duplicata. O PIB em 3 e pouco negativo. Não quer discutir emprego? Quer aumentar imposto no PIS/COFINS? Segundo, quanto que você vai dar para o Estado e município? Não, esse é imposto nosso, é contribuição. Eu falei, então, o que você quer, mais uma vez, aumentar a carga, tirar dinheiro da sociedade e não dar nem um centavo para o Estado e para o município. Entendeu? Esse PIS/COFINS, ele é a mesma merda que foram as outras reformas fatiadas. Foi de fatiado em fatiado, governador, que acabaram com o Brasil. O que acabou com o Brasil, metade do problema foi essa porcaria que virou o sistema tributário brasileiro. Devia ser simples, funcional, cobrança online. E esse impostinho vagabundo chamado IOF? Você já viu imposto, cobrar imposto de quem está devendo? Eu devo cheque especial todo mês, eu vejo esse maldito lá, IOF. Meu cartão de crédito, quando eu estou devendo, IOF. Né? Vou fazer um empréstimo, IOF. Vou mandar um dinheiro para alguém no exterior, IOF. Gente, imposto para quem tem renda, para quem tem movimentação, compra e venda, lucro. Quem inventou isso é um malvado do ano. Como pai do Super Simples Nacional, né, que eu que fiz as leis quase todas do Simples, do Super Simples e do MEI nesses últimos 20 anos, tem que ter mantido. Só que há um estudo, vocês são da Receita, quem é de Minas aqui? Pessoal de Minas, segundo o Bruno Quick, vocês tinham uma fórmula que não era por faixa. Quando eu fiz o Super Simples, eu criei 21 faixas. E todo mundo fica rasgando nota para não sair da faixa, né? Nota de entrada e nota de saída. Eu sei, eu sou pai, ué. Como é que o pai não sabe o que os filhos fazem? Então, a ideia era fazer no MVA da microempresa. Vocês já fizeram isso no passado, diz que dá muito certo. Você pega um delta do MVA da última operação da micro e pequena empresa e faz a redução sem faixa. Aí você não impede que ele cresça, porque nós temos que fazer uma opção para que o micro e pequeno empresário, o MEI, cresça. O cara do MEI hoje, por causa da restrição de 5 mil, ele está faturando 10. Qual consertador de televisão, de geladeira, de fogão, de máquina de lavar roupa, pintor, eletricista, encanador, que não ganha mais que 10, 15 por mês? Então, nós temos o MEI, essas pessoas são as mais qualificadas. Claro, uma cabeleireira é diferente, para fazer 5 mil com unha e pé já é difícil. Mas, é mais difícil. Mas faz mais que encanador, né? Aí, a palavra do Verde. Fim da guerra fiscal, gente. Só trouxe prejuízo. Lembra da China? Enquanto o Brasil tiver guerra fiscal, não existe mais conceito de empresa eficiente e competente da porteira para dentro. Só existe o conceito de país competente e eficiente. Não existe mais conceito de município competente e eficiente se o país não for eficiente e competente. Não existe mais conceito de Estado eficiente e competente se o país não for competente e eficiente. Eu fiz para o Beto Richa o maior programa industrial da história, o Paraná Competitivo. Foi considerado agora, recentemente, pelo Financial Times, os 8 melhores programas de atração do mundo, da guerra fiscal. Tudo que nós conquistamos, perdeu tudo com a crise. Perdeu tudo. Então, um sistema que não tem consistência, né, não tem crescimento continuado, sustentado. Não é sustentável, é sustentado. Você deu incentivo. O empresário, ele é muito esperto. Ele usa do benefício, quando acaba como ave de rapina, ele vai embora.
Olha as aves que migram. Tem comida, vai, acabou, vai embora. Eu conheço estudos, desde quando fui secretário do Álvaro Dias, na década de 80, na Constituinte. A doutora Tânia Bacelar foi secretária do Arraiz Brasília, no CONFAS, em Pernambuco. Eu tenho um estudo de 30 anos de incentivo fiscal no Nordeste. As empresas vêm e vão como aves migratórias. E só fica o barracão e a sucata. Uma ou outra que fica, que cria laços. Muito pouco. É uma bobagem. O país tem que ser uma plataforma única, do norte a sul, leste a oeste. E aí sim, para equalizar, você precisa equalizar, não compensar. O que é equalização? Há 5 anos, eu e o Toste estavam no Canadá, eles estavam discutindo o quinquênio de equalização. Receita per capita, abaixo da média, município e o Estado, lá era a província, a União tem um fundo que equaliza. Equaliza. A distância entre os estados e receita per capita mais rico e o mais pobre, você tem que dar uma aproximadinha. Os fundos Norte, Nordeste e Centro-Oeste serão mantidos. Vou ter que sentar com a Zona Franca de Manaus. Os fundos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nós temos que discutir uma fórmula de usar mais dinheiro, ou esse dinheiro mais um pouco, para rebater juros. Juros. Não dá dinheiro emprestado, que a maioria desses fundos não volta. O Paraná tem um Fundo de Desenvolvimento Econômico, 80% não volta. O empresário vai para a justiça e acha que esses fundos regionais não têm que pagar. Novas tecnologias, isso aqui é o must nosso. Cadastro Nacional Único, nota eletrônica única. No Paraná, quando eu passei por lá em 2011, 12, 13, deixei uma plataforma montada, que isso aqui, esse aplicativo Menor Preço. Você tem hoje 4 milhões de nota fiscal eletrônica só das empresas que pagam. Das 300 mil empresas, 50 são do regime normal, 250 mil são micro. Aqui tem um código de barra. Quando você passa esse código de barra, você vai ter o menor preço num raio de 15 quilômetros. Isso aqui nós vamos usar, governador, para compras governamentais. Nós vamos economizar 30%, 40%. Você vai comprar qualquer coisa para o teu estado, você vai pegar o último 1 milhão de nota fiscal eletrônica. Isso é para ser desenvolvido. E a eletrônica, eu conheci agora, em janeiro, um empresário muito bem-sucedido de Santa Catarina, foi apresentado pelo senador Paulo Bauer. Esse empresário chama Miguel Aburrabi. Você pode entrar no site dele, ele tem um estudo de cobrança eletrônica. Quantos minutos? 3. Cobrança eletrônica online. Como é que seria isso? Você vendeu, fez a compra, a venda, a transação da mercadoria, do bem e serviço, passou o cartão, o imposto vai se separar na hora. Como é débito e crédito, diferente dos Estados Unidos, que lá é monofásico, tem que ter débito e crédito que nem no banco. Você depositou, você sacou, fez um TED, fez um DOC. Então, cada empresa vai ter uma conta linkada ao fisco nacional. E isso vai ser feita uma operação. Você vai tirar o extrato, o auditor vai tirar o extrato daquela empresa, vai ter todas as transações, você vai conferir todas as transações de entrada e de saída desta empresa. Você vai ter um controle absoluto. Vai acabar com a elisão, diminui a corrupção, diminui o planejamento fiscal, o contencioso, o ato declaratório, bilhões de atos declaratórios, simplifica tudo. Como que era antes? O senhor feudal cobrava imposto. O que ia? Uma ovelha, 2, 100 ovelhas para pagar o senhor feudal. E agora, nós seguimos antes a mercadoria, débito e crédito, crédito escritural. O crédito será financeiro. Exportou, está lá o teu crédito. Quantos bilhões tem de crédito estocado, micado, que não tem correção em cada governo estadual? Há quanto tempo não se paga crédito no Brasil? Então, como dizia o Garganta Profunda do Washington Post, que deu o caso do Watergate, que derrubou o Nixon, siga o dinheiro. Não é a transação financeira, mas é quase, é primo irmão. Né? Então, você vai ficar com o dinheiro no caixa antes de tudo. Então, o que possibilitou isso? Que nós não tínhamos a tecnologia, gente. Há 20 anos, 30, não tinha tecnologia. Agora nós as temos. Manutenção da carga tributária, regra de ouro. 2, União, Estados, município, primeiros 5 anos, ninguém ganha, ninguém perde. Pega a arrecadação líquida dos últimos 2 anos
faz um bolo 100, tira um percentual, e a União e Estados e municípios serão sócios do IVA, do Imposto de Renda e do Seletivo. Os 3 impostos serão dos 3 entes federados, União, Estados e municípios. Cresceu, cresce junto. Acabou a discussão por 5 anos. Do 6º ano ao 20º, você faz a cobrança da origem para o destino e cria os fundos de equalização, faz todos os estudos acessórios para que ninguém tenha perdas graves no futuro. Isto é racional, é enfrentar o problema. E não dependemos de governo, dependemos de um grande entendimento nacional onde tem que ser discutido isso. O Congresso tem que sentar com o governo, com os governadores. Essa proposta é dos 513 deputados, 81 senadores, 27 governadores, 5.574 municípios, prefeitos e 205 milhões de pessoas. Então, a nossa proposta vai diminuir 70% da renúncia, a sonegação vai diminuir bastante, os encargos ainda estamos estudando uma solução para os encargos, o Paulo Rabelo de Castro está estudando uma fórmula sobre o EBITDA, diminuição da elisão fiscal de 3 trilhões, vai praticamente zerar, porque não vai ter como postergar o imposto. Contencioso, governador, de 2 trilhões o contencioso brasileiro vai diminuir drasticamente. E diminuição da burocracia, toda essa gordura trans, esse mau colesterol será eliminado. Não precisa nem tomar simvastatina. Né? E vai ser um atleta. O nosso sistema tributário vai ser um atleta vigoroso, para fazer a ultramaratona da Grécia, de 200 quilômetros. Então, o modelo fica isso. A Receita Federal vai arrecadar o imposto de renda, o seletivo e a contribuição previdenciária. E a Supersecretaria da Receita vai arrecadar o IVA e vai ajudar a arrecadar o IPVA. E o município ficará com os impostos patrimoniais, mantém os fundos, transição longa, carga mantida, as competências repetidas, aí também outra forma de ver o sistema, o seletivo, uma outra forma de verificar mais simples, para enxergar, um Brasil melhor e mais justo para todos. Nós vamos sair de um modelinho motor 2 tempo, .4, o pior do mundo, somos a 9ª economia, chegamos à 6ª e é perigoso ser a 12ª economia. Então, meus amigos, garantia social é gerar emprego, vem da produção, que gera riqueza, riqueza que gera tributo e higiene social. Agora eu digo ao contrário do meu amigo Arnaldo, que ele não conhece a proposta. A hora que ele conhecer, ele vai se apaixonar. Porque agora ou nunca, com Michel, sem Michel, não importa. O que importa é que tem gente pensando e trabalhando no Congresso Nacional, que é a casa de vocês. Estou lá para isso, 24 horas. Essa semana comecei em São Paulo, daqui a pouco eu vou estar em Curitiba, na Universidade Positiva, amanhã cedo para 7 grandes entidades do Estado. Sexta-feira estarei em Manaus, e a semana que vem outra agenda. Eu tenho 3 meses já de agenda cheia, toda semana fazendo palestras. Já falei para a Anfip, já falei no INCAT, já falei para o secretário de Fazenda, já fiz 38 palestras, igualzinha essa, que nem campanha, viu, governador? Tá. Repete, repete, repete. Não é isso? E repercussão. Quando é mentira, ela pega. Quando é a verdade, é isso, gente. É o que eu sei fazer, que o meu filho mais novo falou para mim em dezembro. Pai, para com os teus 20, 30 projetos, que você é cheio de ideia, você é um vulcão de ideia. Concentre na tributária. Foco. Não vamos fazer retalho, não vamos fazer fatiado, vamos fazer tudo à vista para depois cobrar a prestação. Vai implantando aos poucos. Entendeu? Para isso, o próprio sistema começa no primeiro ano com 10% da alíquota. Segundo ano, né, 10%. Por exemplo, se a alíquota for 20%, vamos começar com 2%, vai dando certo, vai diminuindo a atual estrutura tributária, vai aumentando o outro, vai testando. Em 3, 4 anos, 50, está tudo implantado. A hora que anunciar esse projeto, o mundo vai voltar para o Brasil. As empresas estão indo e foram embora do Brasil por conta da complexidade tributária. Volta tudo. Vai diminuir drasticamente a corrupção. O cara que pode mais vai lá em Brasília, começa a fazer medida provisória só para beneficiar o sacana. Né? Vê esse Joésio canalha aí, o que ele fez nos estados.
arrumando vantagem para todo lado. Então é isso, gente. Que Deus abençoe. Foco, força e fé em Deus. Que Ele abençoe o Brasil, a todos vocês. Muito obrigado. Abrimos para as perguntas ao deputado Rauli o formulário na pasta, para quem quiser formular a sua questão, a sua pergunta, por favor, na pasta que vamos passar recolhendo. Está mais fina agora, está mais ajustada. Enquanto isso, eu gostaria de registrar e agradecer a presença de Hélio Campos Freire, presidente da Associação dos Auditores Fiscais Tributários do município de São Paulo, a AFIT. Também delegado regional tributário DRT 12 do ABC, Márcio March Garcia. Delegado regional tributário DRT 4 Sorocaba, Chilion de Siqueira Gomes. E também registrando e agradecendo Bernard Api, diretor do CECIF, e Clóvis Panzarini, da CP Consultores. A primeira pergunta, o Henrique Lima, ele pergunta: a proposta do imposto único, doutor Marcos Sintra, não geraria verticalização de produção? E nem todos os cidadãos estão no sistema bancário. Como lidar com as duas questões? Pois é, foi uma proposta do passado que encantou o país, mas não vingou. Ela não está na nossa proposta, portanto, a nossa proposta é o modelo clássico, não inventei nada, não criei nada, estamos copiando, né? Como diz, quem sabe, ensina. O modelo europeu, um modelo vitorioso, construiu todas as sociais-democracias europeias, né? É diferente dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos e alguns poucos países da Europa têm mais tributo, como o Canadá, sobre a renda e propriedade, que é o diferencial, que eu chamo sempre de mais leve. A CPMF foi uma boa ideia, é uma grande ferramenta de cobrança, poderia ser utilizado, mas não consta da minha proposta, mas poderia ser utilizado para compensar a previdência patronal, que eu entendo que o maior problema hoje no Brasil é o empregador, ele não tem apetite para empregar por causa do custo de contratar essa mão de obra. É muito alto, elevado, complexo. Então, ele não tem apetite, por isso que no Brasil sempre tem um contingente e baixo salário. Poderia, num futuro, mas não na nossa proposta agora, discutimos essa matéria, ok? A pergunta é de Luiz Sérgio Braga Brito. O que o senhor acha da cobrança de imposto de renda na fonte sobre as aplicações financeiras? A exemplo da aplicação do imposto de operações financeiras, não representa uma desastrada interposição de instrumentos de políticas monetária e fiscal, as quais não funcionariam melhor sem esta interdependência? Olha, o imposto de renda não é a minha praia. Mas o que eu entendo pouco, imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Você tem que pagar do aluguel, do lucro, você tem que pagar o que tem, do teu salário, né, do que você tem. É uma discussão muito complexa, porque a arrecadação brasileira, como vocês viram, não é das maiores do mundo, e as pessoas se sentem agredidas. Foi exatamente esse tipo de coisa que fez com que os governantes, ao longo desses últimos 50 anos, preferisse tributar o consumo e fugir da briga de tributar a propriedade e a renda. Então, uma hora, nós vamos ter que sentar, fazer uma discussão. Quem governa, o legislador, tem que... E os líderes de categoria, das sindicais, patronais, empregados, com o congressista e o governo, tem que sentar e falar, ó, aqui, a propriedade, renda e consumo. O que você optar, você está optando que futuro tem o teu país. Então, você tem que ser justo, não cobrar mais nem menos. Só uma coisa, tratar os desiguais igualmente. Quem ganha menos, tem que pagar menos. Quem ganha mais, tem que pagar mais. Aqui é o contrário, quem ganha menos, paga mais. Quem ganha muito, paga pouco. Então, nós temos que mudar, né,
esse conceito, né, essa ofensa do século XXI, que não nos livramos dela ainda. Então, você fica com milhares de programas sociais compensatórios que não resolvem nada. Imagina o Bolsa Família, se aqueles produtos todos tivessem tudo isento, ele teria maior poder de aquisição, né? Então, não adianta fazer políticas compensatórias se você pega, né, tributos maiores na base do consumo. Olha um supermercado cheio, tudo está tributado, as pessoas chegam lá, a família pobre quer comer iogurte, quer dar alguma coisa melhor para o seu filho, uma roupinha, uma sandália, e não pode, porque a carga tributária é estúpida, é ignorante e anticristã. Vamos lá. Aldo Muramoto, da Receita Federal, correto? Sistemas não cumulativos tendem a ser complexos e geram injustiça fiscal. Quando há sigilo bancário e omissão de receitas vinculadas à mesma, não seria recomendável um tributo cumulativo com alíquotas calibradas para gerar a mesma arrecadação? É a nossa proposta do seletivo.